Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Fontinha. Uma igreja que convida você para que você possa nos fazer uma visita assim que possível. Ficamos aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro. Desta feita, nós estamos nos reunindo para nos edificarmos na palavra do Senhor nesse culto doutrinário e também para que num momento de oração possamos, nas súplicas, nas petições, clamar a presença do Senhor. Convido a você que se prepare para esse momento. Nós vamos fazer uma leitura bíblica para a nossa edificação, que se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja conhecida diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe profundamente. Vamos orar neste momento? Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor Deus, de edificação do Teu povo, de oração, de busca da Tua presença, queremos que esta paz que vem de Deus, que excede, que não pode ser explicada pelo entendimento, ela se torne a guardiã das nossas mentes, dos nossos corações em Cristo Jesus. Que nós tenhamos, Senhor Deus, neste momento, atitude diante do Senhor. Seja, portanto, então, com o estudo, seja também com a reunião de oração, seja com as famílias que nos ouvem. Abençoa poderosamente os teus servos e servas. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos agora louvando ao Senhor e participando também de uma mensagem musical. Convido a você que medite nela, que cante com ela, que se prepare para o estudo que nós vamos ter. Amém. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adoro.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Prosseguindo agora, então, no nosso estudo dentro do breve catecismo, pergunta 93, nós estamos entrando nos sacramentos e enfatizando o motivo de somente 2 sacramentos. Pergunta 93, então, nos indaga: quais são os sacramentos do Novo Testamento? Resposta: são batismo e a ceia do Senhor, ou Santa Ceia. Queremos desde já fazer uma distinção entre o romanismo e as igrejas reformadas. Dizer que no romanismo, a essas 2 ordenanças, se acrescentaram mais 5 ordenanças, que são ordenanças da igreja. E queremos constatar que não de Cristo, porque nós não vemos dentro da palavra de Deus essas ordenanças de maneira a entender que são imperativos de Jesus. São elas, na Igreja Católica Romana, que se foi acrescentado: confirmação, ordenação, matrimônio, penitência e extrema unção. Então são essas as 5 ordenanças acrescentadas pela Igreja Católica. Nós então entendemos que das 7 ordenanças da Igreja Católica Romana, nós entendemos que 5 são acréscimos. Por quê? É o que está embaixo. Não há fundamento bíblico consistentes para tais acréscimos. Os sacramentos no Novo Testamento são herdeiros e substitutos também das ordenanças do Antigo Testamento. Por exemplo, a circuncisão e a Páscoa do Senhor, que eram ordenanças no Antigo Testamento, foram substituídas e redefinidas pelo batismo e pela Santa Ceia. Os significados objetivos são semelhantes. As poucas diferenças são exemplos de o que nós chamamos de uma adequação de conteúdo, porque tanto a circuncisão e a Páscoa dos judeus, a saída dos judeus e aquela refeição sacrificial, elas tiveram
um objetivo. Então, as duas ordenanças do Antigo Testamento eram restritas e cruelentas, ou seja, havia morte, havia sacrifício de sangue, enquanto que essas novas interpretações do Novo Testamento não são cruelentas, mas são universais, porque elas abarcam todas as pessoas nas quais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo atingiu, enquanto que lá no Antigo Testamento somente abarcava os judeus. As duas ordenanças do Antigo Testamento eram típicas, embora comunicassem graça, ou seja, eram um tipo, apontavam para o Senhor Jesus, enquanto que no Novo Testamento são representações ou signos de fatos, são fatuais da graça de Deus realizada por meio do Senhor Jesus Cristo, que, por exemplo, lá na cruz do Calvário morreu de uma só vez, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, e não precisava-se então de novos sacrifícios. Mutatis mutandis, ou seja, utilizando as devidas proporções, o batismo sucedeu à circuncisão e a Santa Ceia sucedeu à Páscoa, fazendo as adequações e as devidas contextualizações. Vamos então definir os sacramentos. O que é um sacramento? É uma ordenança que é instituída por Cristo Jesus. E elas têm que ter alguns elementos. Por exemplo, a palavra ordenativa, autoritativa de Cristo. É Cristo que está dando a ordem. E diante da ordem de Cristo, nós simplesmente devemos só cumprir. Mas também os elementos físicos, materiais, que dão visibilidade ao ato do sacramento, eles estabelecem um nexo, uma conexão de significados e de memória, memorativos, para que aquele fato histórico seja então tipificado. Em outras palavras, o que os elementos evocam na nossa mente, no nosso coração, quando nós vemos o pão e o vinho, são um nexo, uma ligação entre o que o Senhor fez e a realidade da graça que nos é aplicada em nossas vidas. Então, por isso, nós ficamos nesse ato memorativo de memória, lembrando do fato, não adorando a ceia, não entendendo que a ceia é mística, mas elas nos dão uma memória visível dessa graça de Deus. A graça invisível de Deus, existente no interior do participante, colocada pelo Espírito Santo, que os elementos visíveis representam, ou seja, existe uma graça dentro de nós, existe uma salvação dada por Cristo, o Espírito Santo colocou lá em nós a certeza que nós somos filhos de Deus, que a bênção de Deus vai prevalecer em nossa vida, e por isso então, esses elementos naquele momento nos faz lembrar, nos lembram e representam essa graça e nos dão consolo, paz e forças para caminhar. Para aquele que não é dotado de graça interna, ou seja, essa graça invisível, ele não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, ele não tem nexo com a história, esses elementos nada vão significar. Simplesmente só significam para aqueles que têm espiritualidade, que creem em Deus. A presença de Cristo em cada celebração da igreja reunida e irmanada pela força do Espírito Santo. Toda vez que você se reúne como igreja, se irmana com os seus irmãos, há uma lateralidade, há uma colateralidade entre vocês. Então, essa presença de Cristo, ela se faz presente na ceia. Cristo nos prometeu. Cristo está com os seus. Eles são de Cristo e, portanto, Cristo está efetivamente na igreja reunida. No batismo e na ceia,
não nos elementos físicos, da água, do pão, do vinho, não. Cristo não está nele, eles são elementos. Mas a presença de Cristo é que nos batiza, a presença de Cristo que nos faz comungar, tomar a ceia para a glória de Deus. O Messias jamais transferiu a operação redentora por expiação de meros acidentes. Nele tudo se concentra: a expiação, a redenção, a regeneração, a glorificação. Não foi um acidente, mas Cristo fez e Deus fez de fato para a glória de Deus. Dentro da nossa fé reformada, nós temos uma visão dos sacramentos muito importantes, que significa o que nós vamos dizer a partir das próximas ilustrações. Ou seja, a fé reformada diz que os sacramentos, ou seja, o batismo e a Santa Ceia, são os únicos dois que nós aceitamos, são sinais visíveis da graça que é invisível. São sinais que nos fazem lembrar, que nos dão memória, que alertam, que alegram o nosso coração. Esses elementos materiais do sacramento, água, pão, vinho, eles representam a operação da graça que é interna, que já foi realizada pelo Espírito Santo em nossos corações. E então simbolizam memorativamente, na memória, aquela memória que nos dá força, que nos dá alegria de sermos de Cristo. A graça invisível de que os sacramentos são sinais visíveis é que fornece o conteúdo e significativo aos procedimentos do ritual e os elementos eucarísticos. Estes não têm poder ou eficácia em si mesmos, como, por exemplo, no romanismo, né? Então, dentro da fé reformada, os sacramentos são sinais visíveis, mas da graça invisível. Sem a graça invisível, seriam apenas pão, vinho e água, mais nada. Mas os elementos eucarísticos, neles também não há poder. Vou tomar a ceia para santificar a minha vida. Meu irmão, se você estiver em pecado, você vai para o inferno. Você pode tomar quanta ceia você quiser, porque o que vale é a graça invisível, mas o valor da graça que é visível, que são os elementos, é de te animar, de relembrar, de rememorar o poder de Deus na sua vida. Os sacramentos, batismo e ceia, são sinais do novo pacto, o pacto da graça, firmado por Jesus com a sua igreja e com o corpo dos eleitos, a corporação daqueles que são eleitos. A autoridade e eficácia dos sacramentos residem em Deus e em sua palavra. A expressa ordenança de Cristo é que qualifica o sacramento e indica os propósitos do ato sacramental ordenado. Irmão, é a graça que nos dá poder, é a graça que nos salva, é a graça que nos redime, é a graça que nos faz filhos de Deus. E precisamos, então, estar qualificados por ela, porque senão o batismo e a ceia serão meros memoriais. Amém? Gostaria que você fizesse a seguinte avaliação, depois do que nós falamos e lemos aí para vocês. Quais são os sacramentos adotados pela Igreja Reformada? São 2, né? Quais são? E quais são os sacramentos adotados pela Igreja Romana? Ou seja, além desses 2, quais são os sacramentos adotados pela Igreja Romana? Que o Senhor abençoe você rica e abundantemente. Nós vamos agora nos preparar para a nossa reunião de oração. Que o Senhor abençoe você rica e abundantemente. Amém. Finalizando a nossa programação após esse estudo maravilhoso que tivemos, queremos agora edificar a nossa vida também através da oração. Queremos lembrar da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, dos seus sínodos, do nosso seminário, dos nossos presbitérios,
das nossas igrejas, do nosso presbitério de Bento Ribeiro, presbitério ao qual nós participamos, clamar pela Igreja da Fontinha, mas também por toda a nossa membresia, por aqueles amigos que sempre pedem oração, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos em Cristo que passam alguma ansiedade, aflição pela pandemia, pela perda. Queremos orar, irmãos, e orar principalmente por você. Você que está com seu coração pesado, angustiado, você que está triste. Calvino diz que para a nossa inquietação, o melhor remédio dado por Deus é a oração. Aquela oração que nós acabamos de ler aqui no verso 7 de Filipenses capítulo 4, a oração que excede todo o entendimento, torna a nossa confiança, que torna a paz de Deus através de Cristo Jesus algo factível em nossa vida. Nós vamos orar nesse momento pedindo a presença de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós queremos pedir a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Queremos depor diante do Teu trono, Senhor Deus, todas as nossas petições, todas as nossas angústias e necessidades. Clamar por aqueles que pedem oração, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por todas as suas organizações, sínodos, presbitérios, seminários, o nosso Seminário do Rio, o nosso Presbitério de Bento Ribeiro, a nossa Igreja da Fontinha com toda a sua membresia. Ó Senhor, abençoa o Teu povo. Ó Senhor Deus, seja também com aquele, Senhor, que nos pede oração, com aquele que clama, Senhor Deus, face a sua necessidade em seu lar. Ó Senhor Deus, visita as pessoas e os lugares que nós não podemos visitar, não temos esse poder. Afofa os leitos de enfermidade, Pai. Levanta o enfermo, levanta aquele que está caído, cabisbaixo, dá forças ao Teu povo, Senhor Deus. Seja conosco, ó Deus, porque clamamos ao Senhor, que possamos entender o conjunto da obra de Cristo em nossas vidas e que isso, Senhor Deus, nos dê paz, tranquilidade, segurança, confiança nos Seus planos e naquilo que vai acontecer em nossas vidas, Pai. Seja, Senhor Deus, com a nossa igreja, a nossa membresia, levanta, desperta os Teus servos para que possamos evangelizar, que não sejamos suprimidos, destruídos por uma pandemia que nos aparta da comunhão, mas que a nossa visão e a nossa vida espiritual seja alongada para a Tua glória, para fazer a Tua vontade. Ó Senhor, que seja assim. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na misericórdia do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, receba a bênção que vem da parte do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, que Deus abençoe você. Um bom restante de semana. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.